A dor é a nossa mestra. Quando a gente faz zazen, é importante porque às vezes dói o corpo, dói. E quando você penetra a dor, você fala, isso é dor. Onde é que ela começa? Como é que termina? Você nunca perde nada. Pessoas amadas com quem você conviveu, você não as perdeu, elas vivem em você e viverão para sempre. Seja você essa pessoa capaz de ser amada e deixar saudades. Se não fosse bom, não deixava saudades. Apresentando um pouco a vocês o mestre Eihei Dogen. Escreve Dogen, mas se lê Dogen. Porque isso aqui é escrito para americano, entendeu? Americano vê Dogen. G-E-N, ele Gen. Nós não lemos Gen, a gente lê Gen, né? Então tem que explicar que tudo que foi traduzido foi para inglês. E agora que a gente está, recentemente, estamos traduzindo para o português. E algumas pessoas colocam um Uzinho aqui. D-O-G-U-E-N. Para ficar a ler Gen. Dogen. Gen quer dizer origem, a fonte, e do caminho. O nome dele significa a fonte do caminho, a origem do caminho. Há um tratado que se chama Os Critérios Puros para o Mosteiro Zen, que é chamado Zen en Xing. Xing é o nome que se dá a isso, né? As regras de vida monástica. Este aqui foi escrito pelo mestre Shoro Sosatsu em 1103, baseado no Master Hyakujo. Hyakujo era outro monge interessante, né? Hyakujo Zenji era um monge lá na China. E na China eles não podiam pedir muita esmola, porque o budismo era uma coisa nova. E os senhores feudais que estavam interessados que o budismo chegasse lá, eles eram muito controlados pelos outros, né? Olha o Benbeck, tá aí o Benbeck. O Benbeck passou por aí, ó. Então, teve esse monge, o Hyakujo, e ele trabalhava na roça. Ele já estava velhinho, sabe? E toda manhã ele ia para a roça. E ele estava resfriado. Como ele estava resfriado, os alunos se reuniram e disseram, vamos fazer uma coisa? Vamos esconder os instrumentos de trabalho dele para ver se ele descansa hoje. Porque ele é danado, ele está resfriado, vai lá ficar no sol, no vento. É melhor ele ficar quietinho, né? Concordaram e esconderam. Hyakujo Zenji acordou, tomou café da manhã e fomos lá trabalhar. E quando ele chegou, não tinha. Não tinha foice, não tinha um ancinho, não tinha a pá. E ele entendeu, porque bobo ele não era, né? Ele entendeu, voltou para os seus aposentos e ficou quieto lá. E daí a pouco tocaram o sino da refeição do almoço. E viram ele passando pelo corredor, indo para os seus aposentos. E falaram, mestre, está na hora de comer, por que o senhor está indo para os seus aposentos? E ele disse, um dia sem trabalho, um dia sem comida. Um dia sem trabalho, um dia sem comida. Então nós vamos ter uma mudança aqui do budismo, porque na Índia era proibido ao monge trabalhar, era proibido ao monge cultivar a terra, era proibido ao monge ter animais, gado, etc., né? Mas quando chegam na China, que não existe budismo, na China que eles não dão doações nas ruas, que eles são taoístas e confucionistas, eles tiveram que começar a cuidar do solo. Os senhores feudais, que tinham interesse na chegada deles, davam terras para eles, construíam mosteiros, mas eles tinham que trabalhar para comer, eles tinham que plantar. Então eles começaram a mudar de hábitos. E é na China que os monges vão ficar sedentários. Quando eles estavam na Índia, eles eram ambulantes, andavam para cima e para baixo. Tinha alguns mosteiros, alguns lugares que alguns senhores feudais haviam preparado. São essas duas estações do ano que ele falou antes, né? Duas épocas do ano que eles ficavam 3 meses isolados em algum lugar. Fora disso, caminhando pelo país todo. Não tinha lugar fixo. Eram chamados de sui. Quer dizer nuvem e sui água. Tem que ser como a nuvem e as águas, que vão onde soprar o vento do Dharma.
Então não tem um lugar fixo, não tem essa estabilidade. Não eram sedentários, por isso não podiam ter gado, não podiam ter plantação, porque isso faz com que a pessoa fique sedentária. Sedentária quer dizer, fique localizada numa determinada área. Então o que acontece na China? Na China o monasticismo vai se transformar e eles vão virar sedentários. Claro que tem sempre monges que vão para cá e para lá, mas vão de um mosteiro a outro, de um centro de prática a outro, e não andando pelas estradas como faziam na Índia. A Índia era mais quente, com algumas exceções, lá a China já é mais fria, eles vão mudar seus hábitos, pôr roupinhas mais fechadas, né, mudar a maneira de se vestir e a maneira de viver. E Ryakujo Zenji é o primeiro que vai dizer isto. Um dia sem trabalho, um dia sem comida. Quando na Índia os monges eram proibidos de trabalhar. Eles só podiam viver de doações, para que tivessem mais tempo para meditar e estudar o Dharma. Na China já é o contrário. E essa frase é famosa, um dia sem trabalho, um dia sem comida. E ele vai escrever um manual de como deve ser a vida monástica, né? E essa é a base até hoje. É a base até hoje de todos os mosteiros do mundo todo. Com as adaptações, claro, da nossa realidade. Lembrem-se, os princípios autenticamente transmitidos pelos Budas ancestrais não podem ser esquecidos. Quem for contra essas regras não conhece a verdade de Buda, não conhece o Dharma de Buda e não é, na verdade, um ancestral do Dharma, um fundador, um Buda. No grande reino da dinastia Sung da China, nós não vemos as pessoas limpando os dentes. Quando eu pela primeira vez visitei as montanhas e os templos, não havia nenhum monge que conhecesse o hábito de limpar os dentes com um galho. Em toda a nação, do governo ao povo, os mais altos e os mais baixos não conheciam o hábito de higienizar a boca. Eles eram completamente ignorantes sobre isso. E eu falei, se eles sabiam o método de usar esse pequeno galinho, eles empalideciam e perdiam a compostura. É lamentável que esses métodos puros houvessem sido perdidos. As pessoas que pelo menos, de vez em quando, enxaguassem a boca, eram poucas. Algumas usavam um fio do rabo de um cavalo. Alguns usavam como se fosse fio dental, né? E assim limpavam seus dentes. Mas é difícil de usar alguma coisa dessa como utensílio de um monge, porque pode ser um veículo de impurezas. Se veio do rabo do cavalo, como é que ficou? Ficou linda quando a música não ficou? Também achei. Quinta-feira vai ser lançado. Não se esqueçam, né? Venham assistir. Eles só limpavam os dentes dessa forma. Assim, é importante saber que nós temos que nos manter limpos. Essas escovas que eles usavam na boca eram usadas para limpar a sujeira dos calçados, para pentear cabelo, não era para limpar a boca. Então ele disse assim que na China todo mundo tinha mau hálito. Ele está falando de 1200, hein? 1220 e poucos, antes de 1230. Bem Back Music, venham, na quinta-feira. Vamos ouvir. Imagine só, sabe, escova dura assim para pôr a boca, não pode. E ele dizia que eles tinham mau hálito lá na China. Mas claro, quem não escova os dentes, né, que vai apodrecendo, que vai estragando, fica com cheiro. A comida que fica no vão dos dentes, né, fica com cheiro ruim. Parece que não é nada, mas ele está dizendo para as pessoas, escove os dentes. Ficam limpinhos. Essa é a grande verdade dos Budas ancestrais, não pode ser degenerada.
Nós atravessamos montanhas e rios em terras estrangeiras à procura da verdade, em situações desconfortáveis, nos causa às vezes muita tristeza. Quantos outros métodos puros foram se perdendo? É lamentável, muito lamentável. Em todo o Japão, monges e leigos aprenderam a escovar os dentes, porque esse é o brilho de Buda. E há métodos adequados também de escovar a língua, que foi transmitido. E o que não foi transmitido, nós podemos transmitir. Diferente dos chineses que não conhecem esses galhos que servem para limpar tão bem os dentes, né? É o método dos eremitas das montanhas. Eles estão acostumados a fazê-lo. É alguma coisa que está além da poeira. É um instrumento de purificação. O Sutra das 3.000 formas dignas diz: ao usar o galho, há 5 pontos. Deve ser cortado da maneira adequada. Deve ser dividido de acordo com o método adequado. O tamanho onde que você coloca na boca e o lado de fora não deve ser correto. Para dentes estranhos, deve ser centralizado e mordido. Nossos costumes atuais de usar a mão direita como uma concha para enxaguar a boca, para lavar o rosto. Quando eu acordo nervosa, como todo ser humano, estou brava, eu reconheço, nossa, eu estou brava e nervosa hoje. Ai, 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 respira, monja. Olha pela janela, olha o céu, olha a imensidão, ouve os pássaros. E daí a pouco passa. Nada é fixo, nem o mau humor, nem o bom humor. É uma maravilha. Vamos lá. E ele manda rinçar, enxaguar a boca várias vezes. Você não acredita? Ele está várias páginas ensinando o povo a escovar dente. Que maravilha, eu vou mandar ele na minha dentista. Tenho 2 grandes dentistas meus, sabe? Um chama Marcelo Angotti. Marcelo Angotti é um grande dentista. Ele faz implantes, nossa, é uma beleza, né? Tem uma grande habilidade. E a doutora Ana Junqueira, que foi professora de odontologia, ela gosta de limpar a boca da gente, limpa dente por dente, ensina a escovar, pegando a escova de levinho, e passar bem devagar, faz uma pequena massagem na gengiva e puxa. Eu até hoje não aprendi, não adianta, porque quando era criança, meu pai me dizia, escove bem os dentes. O que significa escovar bem os dentes para uma criança? É com força, né? E eu tenho um hábito, é medonho isso, eu estou com 74 anos de idade, eu tenho provavelmente desde os 4 anos de idade esse hábito de escovar bem os dentes. Então eu faço força. E cada vez que eu vou na doutora Ana, ela diz assim, não faça força. O feijão e arroz está caro. O que a senhora acha? Que a gente tem que contar com as outras pessoas para nos ajudar, que a gente tem que saber, não ter vergonha de pedir para que possa ser melhor e mais barato, da gente reclamar, mas reclamar com respeito e dignidade, porque quem plantou também sofre, né? Ainda mais quando é plantação pequena. Eu não sei se vocês já comeram arroz e feijão do MST. Eu comi, eu fui lá no Belém do Pará, tinha um restaurante que era do MST. A comida era tão boa, sabe? E o MST produz sem agrotóxicos e sem querer enriquecer demais, só no sentido de compartilhar. Então a gente tem que procurar onde está mais barato, quem é que está fazendo melhor, né? E criar uma alternativa. Como inclusive em muitas favelas tem pessoas que têm um trabalho alternativo, de mercado alternativo, de falar, não compre o sabão da loja, que tem um nome bonito, compre o sabão da Dona Maria aqui do lado.
Você vai fazer com que o dinheiro que você ganha, que você saiu daqui para ir trabalhar, fique aqui dentro e que nós possamos enriquecer e virar um bairro bom, um bairro rico. Então tem muita coisa acontecendo, sabe? Só reclamar não adianta. O que você faz para que seja diferente? Feijão é fácil de plantar e feijão é uma coisa boa, sabe? Que ela melhora o solo. Geralmente entre plantação de uma coisa a outra, o pessoal põe feijão no meio, né? Que é para ficar melhor. Então não é tão difícil assim, a gente pode plantar, mesmo num vasinho assim, a gente pode plantar, tá bom? Então são sugestões. Porque aqui nós só estamos escovando o dente. Se não tem arroz nem feijão para comer, vai escovar o dente do quê? Da baba. Da baba da noite. Uma vez eu conheci uma pastora evangélica maravilhosa. Nós estávamos fazendo uma palestra no aeroporto de Congonhas. Não, no aeroporto de Guarulhos. E ela era muito interessante. E ela disse que quando ela era pequenininha, ela foi muito, muito pobre. E que às vezes à noite elas não tinham nada para comer. E que a mãe dava para elas um pouco d'água e eles deitavam com a barriguinha cheia d'água, né? E a mãe dizia, tá vendo esse barulhinho na barriga? É o mar, é o rio, tá cheio de peixinho. Ai, que bonito! E ela contava uma história e as crianças dormiam com fome e com a barriga cheia d'água. E às vezes só tinha arroz, era a única coisa que tinha. E ela dizia assim, hoje nós vamos brincar de japonês, nós só vamos comer arroz, que nem lá no Japão. E as crianças ficavam alegres e comiam arroz. Não tinha reclamação. Ah, não gosto, não quero. Isso não existe, vocês sabiam? Nas comunidades mais pobres, carentes, não existe criança que diz isso eu não gosto, eu não quero. É o excesso que nos faz ficar muito metidos, que a gente chama mimados, né? Ah, isso eu não quero, agora eu quero aquilo. Ah, isso não. Com a fome, nós comemos tudo, até morcegos, que depois vão nos causar coronavírus, não é? O abuso de comer as formas silvestres, porque a China tem muita gente e provavelmente há poucos alimentos. E assim como as pessoas aqui no Brasil, nas áreas mais carentes, comem de tudo. Come passarinho, come rolinha, come pomba na praça, come sapo, come morcego, come rato. É, gente. Lá nos Estados Unidos eles comem cigarras, insetos. No Japão, um dia trouxeram na casa do professor, que eu estava no templo dele, uma caixa bonita, grande, toda pintada. Eram especiarias da China. Eram insetos. Todos insetos já cozidinhos, fritos, com molhos especiais. Eu experimentei. Era crocante. E o gosto era do molho. Mas é isso, na fome, gente, comemos de tudo, comemos de tudo. Então a gente faz com a mão direita assim uma conchinha, para pôr água na boquinha, para limpar. Lavando a boca, limpando os dentes. Rogo que todos os seres procedam ao portal do puro Dharma e realizem a libertação suprema. Tudo que nós fazemos é com todos. Bem back music. Vamos lá, gente. Music, sem o A. Música, tira o A. Repetidamente enxaguar a boca. E, usando esses 3 dedos aqui, ó, o primeiro, segundo e terceiro dedo da mão direita, limpar dentro e fora dos lados, assim, ó. Para limpar as gengivas. Olha que legal, eu nunca tinha prestado atenção nisso. E para limpar embaixo da língua e o céu da boca, como se tivesse completamente tudo sido muito bem lambido. E tem lugar que a língua não chega, então esses 3 dedos aqui é para limpar. Como você faz para ter amor próprio? Escovando os dentes. Começa fazendo o que eles estão falando, escovar os dentes com amor,
Não interessa que a pessoa não fala com amor, você fale, você escova o dente com muito amorzinho, com o seu dentinho aqui, com os dedinhos, não tem escova de dente, usa o dedinho, pega um galinho, tchuc, tchuc, tchuc. Cuidar você com a boca limpa, vai falar palavras bonitas, amorosas, é isso aí. E amor provoca amor, gentileza provoca gentileza. Como é que transformar dor em amor? Aprecie a dor. A dor é uma mestra. Goste dela, não brigue com ela. Você também escova com força? Pois então. Ai. Escova de galho, como nos países árabes. Pois é, são coisas antigas que continuam até hoje. E para você cuspir água, você não joga em cima da bacia que você vai lavar o rosto, né? Até isso eu tinha que explicar. Você acredita? Porque devia ter gente que cuspia assim, em qualquer lugar, em cima do outro, assim. No nosso mosteiro, quando a gente escovava os dentes, era uma pia comum, na hora de você cuspir, era bem pertinho para não... Imagina, você gosta? O cuspe da boca do outro vir bater na sua cara? Não pode. Muito bem. Então, escovar, cuspir baixinho, não espalhar pasta de dente, escova resto de comida pela pia toda, né? E só depois disso é que vai lavar o rosto. Pensou que primeiro lava o rosto, depois escova o dente? Não. Primeiro escova os dentes, depois vai lavar o rosto. Então, você pega um pouco d'água, porque não tinha torneira, gente. Vamos lembrar que não tinha torneira, século XIII. Você pegava uma baciazinha que não era de plástico, não tinha plástico, era de madeira. Você pegava a baciazinha de madeira, enchia de água, né, de um lugar lá que você podia pegar, lá perto da cozinha, quando no inverno tinha água morna, né? E aí com essa água você pegava na mão, assim, para lavar o rosto. E lave com ambas as mãos. Lave tudo, inclusive a testa, a cabeça, as sobrancelhas, os olhos, as narinas, dentro das orelhas, as bochechas, o queixo. Primeiro passa bastante água quente, depois você esfrega bem e depois passa mais água. Não deixe que lágrimas, ranho, cuspe caiam na água quente na sua bacia. Enquanto você estiver se lavando, não use a água de qualquer maneira, não deixe ela cair para fora. Lave até que tenha saído toda a gordura do seu rosto. Lave dentro das orelhas, porque elas geralmente não têm contato com água. Lave dentro dos olhos, porque eles podem ter passado areia. Muitas vezes nós lavamos toda a cabeça. Esse é o comportamento digno. Tendo lavado a face e jogado fora a água quente, de novo, a gente fazia assim com o dedo, pá, pá, pá. 3 vezes você slap the fingers, né? Faz pá, 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 né? Muito bem, tá vendo? Estava deitada, levantou para escovar os dentes. É isso aí, gente. Não deve dormir sem escovar os dentes. Longevidade para você, saúde. Muito bem. Depois enxugue o rosto com a ponta da sua toalha de rosto. Toalha de mão, toalha de rosto, né? E depois dobre e pendure. Existe um lugar para você colocar as suas toalhas. Existem alguns lugares onde tem um braseiro, então ela vai ficar perto desse braseiro e vai secar. Não faça barulho quando estiver se lavando. Não faça barulho de jeito nenhum. E não deixe molhado à sua volta. Pense secretamente que, embora nós tenhamos nascido depois de 500 anos, embora da época de Buda, né? Embora nós estejamos morando, residindo numa ilha distante, que é o Japão, né? O bom que nós acumulamos no passado não foi destruído.
E devemos nos alegrar de todo o coração ao receber a autêntica transmissão do comportamento digno dos Budas eternos. E nós podemos apreciar imaculada prática e experiência. Quando você voltar à sala dos monges, você caminha com passos leves e silenciosos. Os aposentos dos monges mais antigos, que acumularam tanta virtude, devem estar sempre perto dos lugares de lavar. Se você não lavar o rosto, você está indo contra os ensinamentos do Dharma. Ou seja, escovar os dentes, lavar a face, são o Dharma correto dos Budas eternos e as pessoas que se devotaram à prática da verdade. E a vontade pela verdade deve ser prática e experiência. Use água fria quando não tiver água quente. É um costume antigo, é um método honrado. Se for impossível obter água quente ou água fria, então bem cedo na manhã, limpe a face completamente e põe algumas ervas fragrantes, talvez incenso em pó ou coisas desse gênero. E depois faça reverências a Buda, recite sutras, queime incenso e sente-se em zazen. Porque nós lavamos a face e nós fizemos as várias práticas. Não podemos fazer zazen sem que isto antes tenha sido feito. Isso foi pregado a uma assembleia em Kanondori Kosho Horinji, no 23º dia do 10º mês lunar, no primeiro ano de Enno, 1239. Não é incrível esse 1239? Ele estava ensinando as pessoas como escovar os dentes, lavar o rosto. Na Índia e na China, aí tem um adendo, né? Reis, príncipes, ministros e oficiais, leigos e monásticos, homens e mulheres do governo e do público, fazendeiros e pessoas comuns, todos lavam a face. Eles possuem as suas bacias de madeira de lavar a face. Algumas são até de prata, outras são de outro metal. E faz parte dos objetos da casa. Eles fazem esse lavar a face todas as manhãs, nos templos religiosos, nas casas dos espíritos. Eles também oferecem o serviço de lavar a face nas estupas dos Budas ancestrais. Depois de lavar as suas faces e arrumar suas roupas, as pessoas leigas e os monásticos fazem reverências às deidades, reverências aos espíritos, reverências a seus ancestrais, reverências a seus pais. Eles fazem reverência a seus professores, eles fazem reverência aos 3 tesouros, e eles fazem reverências aos miríades de espíritos do mundo triplo, aos bons guardiões das 10 direções, que são as deidades benevolentes que protegem o Dharma de Buda. Atualmente, fazendeiros e trabalhadores dos campos, pescadores, lenhadores, nunca se esquecem de lavar a face. Mas a maioria deles não sabe escovar os dentes. No Japão, reis e ministros, idosos e jovens, o governo e o público, os mais elevados e os inferiores, entre leigos e monásticos, escovam os dentes, enxagam a boca, mas não tinham o hábito de lavar o rosto. Eles ganharam, alguns fizeram uma parte, outras fizeram outra. Para manter ambos, lavar a face, escovar os dentes, é o que completa. É o que acaba com a insuficiência. E a presença iluminada surge dos Budas ancestrais. De novo ele ensinou isto no 20º dia do 10º mês lunar do primeiro ano de Kangen, no templo de Kipoji, em Yoshida District. Ele já estava em Eiji em 1243.
E mais tarde, no 11º dia do primeiro mês lunar, do segundo ano de Kensho, 1250, no templo de Eiheiji, que até hoje existe. Então esse é o ensinamento de Dogen Zenji Sabá, o fundador da nossa ordem, que a gente fica tendo a impressão que só está falando de textos difíceis de serem compreendidos, né? De uma linguagem filosófica muito especial. Não. Gente, Jefferson, o que você está fazendo, Jefferson? Estou falando para o Jefferson não fazer isso. Não faça pipi na sala, Jefferson, nem na cama. Ai, Jefferson, não, você não tem controle da urina? Que isso? Eba. Esse livro se chama Shobogenzo, de mestre Eihei Dogen, a bailarina de Auschwitz. É uma beleza também. Então é isso, a vida tem coisas lindas para mim, para você. Acalenta o seu coração, não desista, Jefferson. Não faça isso. Seja lá o que for, Jefferson, não faça isso. Estou dizendo para você não fazer, hein? Leia os salmos, leia os livros sagrados, faça zazen, respire conscientemente. Não leve seu drama para outra dimensão, filho. Para que sofrer eternamente? É aqui que você transforma, tá bom? Desista, sim. Desista da fantasia que você criou sobre a vida e sobre si mesmo e aprecie cada instante da existência. Até a dúvida, até a vontade de morrer, tudo isso faz parte. Só não haja, perceba. A Europa se achava superior, não sabia tomar banho nem nada, veio aprender com os indígenas aqui. Nossa, cheiravam muito mal. Você sabia que não tinha privada nos mosteiros, nos palácios? As pessoas iam nos cantinhos dos palácios fazer cocô, xixi. Aquilo devia feder, que devia ser um horror. Por isso se enchiam de perfume francês, que beleza. É para tampar o cheiro das coisas nojentas. Muito bem. Shobogenzo, olha o tesouro do verdadeiro Dharma. Mas que vocês estão tão preocupados com esse Jefferson? Deixa o Jefferson quieto lá. A vida é dele, ele faz o que bem entender. Pronto. E agora, e pronto. Não é isso, Jefferson? Serenidade. Ouça. Esteja bem. Viva. Chore. Se lastime. Pense que quer morrer. Tudo bem. Tem uns telefones que você telefona lá, quando a pessoa está bem louca sem querer. CVV. Isso é CVV. Isso, CVV. Por que bom, ele está precisando de ajuda, veio falar conosco aqui, né? Vai ter Sputnik no Brasil, sabia, Jefferson? Você vai tomar Sputnik. Pim! Sputnik no braço. É isso aí. Tá bom? A vida não é o que a gente queria que fosse, ela é como é. E sendo como é, nós temos a capacidade de suportar o insuportável. Como uma árvore que parece seca, morta, mas de repente desabrocha. Então, mantenham-se em pureza. A pureza de lavar o rosto, de escovar os dentes e lavar a sua cabeça de tanta bobagem, de tantos pensamentos nefastos e permitir que a luz dos Budas ancestrais, dos grandes mestres do presente, do passado e do futuro tragam para nós apreciação com a existência. Agradeço a presença de todos vocês, que os méritos de nossa prática, da nossa leitura, nossos pensamentos, ele se espalhe para todos os seres, que todos os seres possam despertar. E eu convido vocês para quinta-feira, deixa eu ver assim, quinta-feira às 19 horas, 19 quer dizer 7 da noite, entendeu? 19 horas significa 7 da noite, in English 7 p.m., 7 p.m. São Paulo time. Entrem no Bembeck Music, e venha estar conosco na consciência da solidariedade live, viva, do despertar. Desperta, acorda e faça o bem a todos os seres. Isso inclui você. Até breve.